Agora a gente vai para a parte finalzinha aqui do cálculo, que é a região após o ponto de equivalência. Então aqui fica bem parecido com o que a gente já sempre faz, né? Que é só considerar o excesso do titulante. Então aqui eu sugeri uma adição de 10,1 ml, né, de titulante, e a gente vai fazer o cálculo então da diluição do reagente titulante, que no caso é a base forte. Então a concentração antes, concentração depois, volume depois. Aqui é a mesma lógica, né, pessoal? Ó, concentração do titulante era 0,1, o volume adicionado foi 10,1 ml, e aqui o que vocês têm que lembrar é isso, que tem que descontar o volume de titulante gasto para chegar no ponto de equivalência, que no caso foi 10 ml. Então esse excesso que a gente calcula aqui, na verdade não é o 10,1, não é o excesso. Na real aqui o excesso era só 0,1 ml, né? Que é 10,1 menos 10. E aí a concentração que vai ficar depois, e aí aqui é a diluição que ele sofreu, né? Porque lá no Erlenmeyer ele tinha 50 ml no início, e agora a gente jogou 10,1 ml dentro daquele Erlenmeyer lá. Faz o cálculo aqui, vai achar a concentração de OH-, aquele mesmo esquema, né? Nós estamos em busca de achar o pH. Depois que eu acho o OH-, eu venho aqui na constante de ionização da água e acho a concentração de H+. E aí depois faço menos log de H+, está aqui o valor de pH. Fácil, né? Estou indo mais rapidinho assim, porque é uma repetição de coisas, né? É, quando se tu tá escutando, vendo um vídeo desse e tá achando que tá muito rápido, então é sinal que tu passou rápido pelos primeiros, né? Tem que ir avançando à medida que aprendeu bem. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma revisadinha bem rápida aqui, ó, como é que foi a titulação, né? Então a titulação era de ácido fraco com base forte. Surgiu a região antes de iniciar a titulação, porque como ele é um ácido fraco, ele não é todo ionizado, então a gente faz um cálculo igualzinho aos cálculos que a gente fazia em química qualitativa, que é calcular pH de ácido fraco, né, em solução. Aí depois disso, a gente tem a seguinte condição de que como o ácido é fraco e quando cair a primeira gotinha de base forte, esse ácido vai reagir e vai acabar, o ânion dele vai formar um sal com o contraíon, que é o cátion da base, né? Então, a gente tem a condição de que a gente tem numa solução química um ácido fraco e o sal dele. E essa é a receita para a gente preparar uma solução tampão. E no caso, como é ácido com o sal do ácido, o tampão é chamado tampão ácido. E a equação matemática que calcula o pH para tampão ácido é essa daqui. Aí a gente usou essa equação aí, calculou. Lembre daquele detalhe que eu já expliquei, que aqui a gente pode usar só as frações, né? Isso ajuda muito a diminuir a nossa quantidade de cálculo para fazer. Tem aquela observaçãozinha que eu fiz, que é na metade do volume necessário de titulante, sempre o pH vai estar igual ao pKa. E aqui, depois a gente veio na região do ponto de equivalência, que tem uma coisa bem interessante, que ali a gente não vai ter mais o ácido protonado, e sim só o ácido desprotonado. Em outras palavras, eu não tenho mais o ácido, eu só tenho a base conjugada dele. Então a gente muda a nossa cabeça, a gente consegue imaginar que ali no Erlenmeyer agora tem na real uma base. E a gente começa a fazer os cálculos tudo pensando como uma base. É a base que reage com água, incorpora um H+ da água, escreve a constante básica, eu não sei as proporções, chamo de x, e assim vai. Gera uma equação segundo grau, e aí vai lá, a gente acha o x, nesse caso o x, quem eu chamei de x foi o OH-, e aí depois, achando o OH-, eu acho o H+, aí depois eu faço menos log dele, chega no pH. E por último foi agora que a gente iniciou explicando no início desse vídeo, que é só considerar a diluição do titulante. Então é aquele cálculo de diluição que só tem que lembrar que tem que descontar o que foi gasto para chegar no ponto de equivalência, tá? Bom, antes de terminar esse vídeo, eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer aqui é só mostrar, então, dar uma antecipadinha nos próximos vídeos, né? Que é como que seria, então, se essa titulação aqui tivesse invertida, né? A gente tivesse uma base fraca aqui titulando com ácido forte, certo? Imaginem que aqui eu tenho uma base fraca e aqui eu tenho um ácido forte. E aí a gente começasse a fazer o cálculo. Bom, inicialmente a gente ia fazer cálculo para pH de base fraca. Então nós ia escrever uma molécula, a base. Normalmente a base a gente escreve aqui ou um B maiúsculo, que eu gosto de usar na aula, né? A base, pelas, como é que eu vou dizer, a descrição de Lewis, assim, é qualquer molécula que
pode doar par de elétron, né? Então eu uso um B maiúsculo assim. Mas tudo bem, a gente vai escrever a base reagindo, né? E aí a base vai incorporar íons H+ nela. E beleza. E aí então a gente teria essa mesma lógica de chamar dx a base que incorporou um H+, e quando a base incorpora um íon H+, né, nela, ela deixa a água, vamos supor que seja água, ela deixa a água como OH-. Então, quando vocês fizerem essa lógica lá, um dos x que vocês chamaram, um dos x é a quantidade de OH- e não de H+. Porque aqui tu não vai escrever HA, tu vai escrever, de modo genérico, eu escreveria um B. Aí o B que reage com água, ele fica o B ligado a um hidrogênio e a água fica OH-. Seria isso. Então, aqui ficaria o BH, né? No lugar desse aqui, BH, é a base que recebeu um H+ da água, e no lugar desse aqui seria um OH-. E aí eu chamaria os dois de x, e aí depois tu faz toda a conta, e tu vai ver que quem tu chamou de x é o OH-. Aí tu vai ter que fazer aquele esquema. Achou o OH-, vai na constante de ionização da água, acha o H+, e depois faz o menos log daquilo, aí vai dar o pH. Depois aqui vocês não usariam essa equação, porque essa equação aqui é para tampão ácido. E se lá no Erlenmeyer tivesse uma base fraca, vocês formariam um tampão básico, tá? Mas a equação é praticamente igual. O que muda é que a equação para tampão básico a gente acha o POH. Então a gente escreve POH igual PKB menos log, e aí aqui em vez de ser concentração do ácido, vai ser concentração da base, e aqui também é a concentração do sal, só isso. E aí a gente resolve do mesmo jeito, só que no final no final de tudo, tu acha o POH, lembram? POH. E aí, depois que tu acha o POH, aí vocês fazem pH mais POH igual 14. E aí tu acha o pH, tá? E depois disso, nessa etapa aqui do ponto de equivalência, se no início tivesse uma base, a gente até pode pensar, tipo, invertido aqui, ó. Se no início tivesse uma base, quando tivesse no ponto de equivalência, o que eu ia ter? Eu ia ter o ácido conjugado dela. Então eu ia iniciar todo esse cálculo aqui pensando num ácido. Seria o inverso disso que nós fizemos. E isso, mas dentro da mesma lógica, de modo que nessa situação, quem eu chamasse de X já era a concentração de íons H+, né? Eu deixo até como sugestão para vocês aí, antes de ir adiante, tentar fazer isso que eu estou sugerindo aqui nesse vídeo. Eu acho que é bem tranquilo, mas tu já está sugestionando o teu cérebro a entender, ah, não, tá, então aqui quando for invertido eu vou inverter esse detalhezinho aqui, né? Porque essa aí pode ser uma das questões que eu posso botar na prova lá, por exemplo. Então exercitem aí, tentem fazer isso aqui numa titulação invertida, né? E é bem tranquilo. Não tem, eu já estou dando as dicas o que vai ser diferente, né? Então no caso aqui, vocês só vão pensar de forma invertida, aí vai ser o Ka, né? E aí quem vocês chamaram de x vai ser a quantidade de H+, não de OH-, que nem aqui, né? E aí no resolver a equação de segundo grau, você já acha a quantidade de H+. Aí não precisa fazer essa parte aqui. Basta fazer o menos log do que achou de H+, e já é o pH. E depois desse ponto aqui, a diluição aí seria igual. Só que também aqui seria o mesmo esquema. Na diluição, o titulante era o ácido forte. Então, depois que achasse a concentração aqui, ó, essa conta final, bastava só fazer o menos log dela, né? Não é o que foi feito aqui, porque aqui nós estávamos falando uma base. Mas se eu estou falando agora, né, eu estou falando de uma titulação que tivesse invertido em relação a essa. Que fosse lá no Erlenmeyer uma base fraca e na bureta um ácido forte, né? Então é isso. Deixo aí como proposta de estudo para vocês. E agora no nosso próximo vídeo a gente vai lá para o Excel para colocar toda essa sequência lógica de cálculo aqui, a gente empurrar tudo isso aqui goela abaixo lá no Excel e fazer ele calcular para a gente, né? E quando a gente faz os cálculos lá no Excel, isso é uma coisa boa também do Excel, né? E quando tu faz lá o cálculo no Excel, a gente já puxa um gráfico. Então, assim, ó, se tu fez um cálculo lá e alguma coisa estava ruim, aí o gráfico já vai te mostrar na hora. Pode ser um gráfico maluco lá, porque tem coisa errada no teu cálculo, né? E às vezes, fazendo a prova só com calculadora, talvez não se perceba o erro, porque tu não vai ficar fazendo gráfico, né? E o Excel ajuda muito isso, né? Tu já consegue ver que está errado na hora, porque não vai dar o desenho bonitinho ali, né? Vocês viram que esses gráficos aqui sempre são curvas, né? A gente tem uma variação lenta, aí tem um salto assim de variação e depois segue aquela variaçãozinha. Todas é o mesmo estilo, né?
vou acabar o vídeo aqui.